Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos. Sintam-se todos abraçados pelo canal Democracia Espiritual. Entendeu? Também de antemão eu quero convidar aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal, que venham se inscrever, participem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando essas mensagens e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Jerusalém, exército e o juízo final. É isso mesmo, Jerusalém, exército e o juízo final. O texto principal se encontra aqui em Lucas capítulo 21, versículo 20, que diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus estava aqui se referindo a um público. Ele estava falando aqui com os judeus, os seus discípulos ali, a geração contemporânea de Jesus ali no primeiro século. Então, eram eles que deveriam verem, né, Jerusalém cercada de exércitos. E quando isso acontecesse, ali seria o fim, seria a destruição, a devastação de Jerusalém. Entendeu? Observem que o sistema religioso evangélico, por décadas, por anos, eles vivem dizendo que sempre ensinaram, eu fui ensinado assim, que já existia 8 nações aqui no mundo, hoje no nosso tempo, em pleno século XXI, e só faltava 2 nações para completarem 10 nações, para que essas 10 nações invadissem e cercassem Jerusalém, aí onde Deus lá da eternidade iria enviar seus anjos com seu filho para proteger e salvar Israel contra essas nações. Só que eles erraram feio. O exército que Jesus estava falando não se referia aos exércitos dos tempos de hoje, do século XXI, mas sim o exército do Império Romano, onde aconteceu o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor ali contra Israel. Então, eles diziam que faltava 2 nações para completar 10 nações, entendeu? Então, e essas 10 nações estavam sendo organizadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Quando completasse as 10 nações, aí seria a vinda do Filho do Homem, entendeu? Então, eles erraram porque as 10 nações que eles falavam já ultrapassou o número. Hoje, existe 27 países, ou seja, nações, que é conhecido como a União Europeia e não 10 nações. Veja que eles erraram e continuam errando feio e não são humildes de reconhecerem que erraram. De 10 nações, faltava 2, tinha 8, então hoje já tem 27 nações europeias, a União Europeia, onde tem essas 27 nações. Então não tem nada a ver com o exército que Jesus falou aqui de Lucas capítulo 21, versículo 20. Entendeu? Observe, meu irmão, que é muito claro que Jesus está falando aqui. Não tem nada a ver para nossos dias. Esse exército aqui, Jesus estava se referindo ao exército do Império Romano. Outra passagem que Jesus fala desse exército aqui, é muito claro aqui em Mateus 24. No versículo 27 e o versículo 28 diz assim, ó. Mateus 24, versículo 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja, estava se referindo à vinda dele, a segunda manifestação, a parousia que aconteceu ali no ano 70. Entendeu? Então, e isso aconteceu, a entrada do Império Romano, do exército romano ali, entrou pelo Oriente e deu continuidade, deu procedimento ali, aquela destruição saindo pelo lado Ocidente.
Entendeu? Aí ele continua aqui no versículo de número 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, a águia aqui, que Jesus falou aqui, as águias era um símbolo usado pelo Império Romano, ali onde colocava nos seus estandartes, em suas bandeiras, entendeu? E ali estavam gravadas nos estandartes levados pelos soldados romanos em suas batalhas. Então, a águia romana no latim é Áquila. Então, a águia aqui, quando Jesus falou, olha, presta atenção, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, se referindo ao Império Romano ali, quando veio em devastação, em destruição ali, onde aconteceu um rio de sangue ali. Mais de 1.200 judeus foram mortos. Outros foram levados presos, entendeu? Para outras nações. Então, observe como é claro isso aqui, meu irmão. Contra fatos não há argumento. O exército que Jesus falou em Lucas, capítulo 21, versículo de número 20, não tem nada a ver com as nações hoje, do século 21. Foi as nações ali, o Império Romano, foi o exército do Império Romano ali, liderado pelo general Tito. Entendeu? Não tem nada a ver. Ele diz, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército. Em outras traduções diz, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E no livro de Daniel, Deus já havia mostrado em visões, em sonhos para o profeta Daniel, sobre esse exército, se referindo ao quarto animal do sonho e da visão que Daniel teve ali na Babilônia. Quando Daniel foi levado ali cativo para a Babilônia, no tempo do império de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, onde Deus usou ali o juízo contra a nação de Israel, antes de Cristo. Então, no capítulo 1 de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 1, Daniel fala que teve sonhos e visões. E ele, logo em seguida, quando ele teve, ele anotou tudo ali. Ele falou tudo ali a respeito daquele sonho ali, entendeu? Então ele escreveu tudo. E no versículo 2, Daniel diz que ele vê durante a noite, entendeu? Olha o que ele diz no versículo 2. Falou, então, vamos ler o versículo 1. Capítulo 7 de Daniel, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões, e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Versículo 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. Ali era o agir de Deus. Então, veja aqui Daniel, em sua visão, em seu sonho, ele vai ver aqui os 4 ventos do mar que agitavam o grande mar. Na visão de Daniel, eram simbologias se referindo aqui a povos, a gentios, a nações, a impérios. No versículo 3, veja o que está escrito. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, Daniel vai ver agora 4 animais em sua visão, em seus sonhos, e ele relata isso logo após o sonho, entendeu? Então, observe, desses 4 animais que ele vai ter, visões, ele fala do primeiro animal, que era como um leão, que representava o império babilônico de Nabucodonosor. Veja, no versículo 4, o primeiro era como leão, o império babilônico, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Versículo 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o urso representado ali pelo império Medos e Persas, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Então, o segundo animal, representado pelo urso aqui, era o império do Medos e Persas.
É muito claro isso aqui. Aí ele vai agora ver na visão e ele escreve o terceiro animal. O terceiro animal é justamente, ele vê um leopardo, simbolicamente ali se referindo ao Império Grego, liderado e comandado por Alexandre o Grande. Então, observe, meu irmão, ele tem a visão de 4 animais. Falei do leão, o reino babilônico, falei do urso, Medos e Persas, e falei agora aqui do terceiro animal, que era o leopardo, se referindo à Grécia com Alexandre o Grande. E o quarto animal, ele vai ver, e ele vai relatar aqui o quarto animal. Veja, no versículo de número 7 diz assim, ó: depois disto, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então esses 10 chifres aqui, eles atribuíam e atribuem a 10 nações que vai cercar Jerusalém, hoje no nosso tempo, e aí vai vir a destruição do mundo, o mundo cosmo, a destruição total, onde a igreja será arrebatada. Não tem nada a ver. Aqui está falando dos 10 imperadores, está falando aqui do Império Romano. Aí continuando aqui na visão, no versículo 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ó, aí ele continua aqui, ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou em veste, era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas era fogo ardente. O ancião de dias aqui, está falando aqui, e trono está falando aqui do julgamento. Está falando de julgamento. O ancião de dias aqui, simbolicamente aqui, está falando de Deus, do Criador. Entendeu? Então, é muito claro isso aqui. Não tem nada a ver aqui trazer isso para os nossos dias. Não tem nada a ver. Então, Daniel aqui se referia, foi dado a Daniel, foi mostrado em visões e em sonhos a Daniel, o quarto animal se referindo justamente ao Império Romano. Então, observe, no versículo 10 diz assim, ó, vamos lá, o versículo 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estava diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Está falando do julgamento, trono, julgamento, ancião de dias, está falando do próprio Deus, simbolicamente, entendeu? Versículo 11, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Versículo de número 12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, toda a vida foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Está falando aqui do Império Romano. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Veja, como um Filho do Homem. E Jesus disse lá em Mateus, assim será a vinda do Filho do Homem, se referindo a Cristo. A manifestação, a parousia, onde ele, o Filho do Homem, veio e estabeleceu o reino. Versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está falando do reino eterno. O reino que nós já nascemos debaixo desse reino, na plenitude do reino, na plenitude da graça. Aí continua, ó, Daniel, no versículo 15, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça se perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade.
acerca de tudo isto, assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro, olha, estes grandes animais, versículo 17, estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra, não é o mundo cosmo, terra, G. Você está entendendo? Aí ele continua, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, ou glória. O reino de Deus é de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos. Então tive desejo de... Aí ele continua aqui, ó. Então tive desejo, ó, de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros animais, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Ó, observe, meu irmão, versículo 22, para ganhar tempo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. A terra aqui não é o mundo global, era o mundo habitado, Jerusalém, a terra prometida. Você está entendendo, meu irmão? Era lá para eles a justiça de Deus, o juízo de Deus que veio sobre Israel em 70, entendeu? Então, no versículo 9 fala de tronos e de um ancião de dias que se assentou. Veja que há uma semelhança com Cristo, meu irmão, com Cristo, com o Filho do Homem, entendeu? Lá no livro de Apocalipse, descreve isso perfeitamente, Cristo glorificado. Então, o Filho do Homem aqui de Daniel era o mesmo que ele disse, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, observe que isso aqui não está falando para os nossos dias. Isso tudo já aconteceu. Isso aqui não tem nada a ver. E foi justamente aquele exército que Jesus falou de Lucas 21, 20. Quando vir de Jerusalém cercado de exércitos, olha, saber que é chegado a sua desolação. Então, veja que Jesus falou desse exército. Eu li aqui, a Daniel foi mostrado esse reino no quarto animal, justamente esse exército que Jesus falou. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, saber que é chegada a sua desolação. Se referindo ao quarto animal que foi mostrado a Daniel em visões e em sonhos. Então, não tem nada a ver eles trazer isso aqui para os dias de hoje. E eles alegavam dizendo que eram os 10 nações. Não, hoje já tem 27 nações europeias que estão juntas. Não tem nada a ver de 10. Hoje já são 27 nações europeias, meu irmão, que estão aí. Não tem nada a ver de Emmanuel Macron. Não tem nada a ver isso aí. Então, eles sempre erraram feio. Entendeu? Então, Jesus profetizou aqui que Jerusalém seria cercada de exércitos. Justamente aquele exército se referindo ao quarto animal ali, que foi mostrado em visão, em sonhos para Daniel. E ele escreveu a respeito disso. Esses chifres que era ali, estava falando dos imperadores, estava falando do Império Romano, mas isso aí é outra mensagem. Eu quero ganhar tempo aqui, meu irmão. Então veja que estava falando da vida do Filho do Homem. Aqui é muito claro, sobre as nuvens. E era o juízo contra o povo de Israel, que aconteceu no ano 70, usando o exército do Império Romano. Entendeu? Não tem nada a ver. Eu trazer isso aqui é descontextualizar o texto. É forçar o texto, forçar a barra. E isso o sistema religioso futurista sabe fazer perfeitamente para aprisionar, prender as pessoas em suas gaiolas religiosas. Não tem nada a ver, entendeu? Então a pergunta é, para quem foi dado, meu irmão, para quem foi dado a glória e o domínio e o reino? Para quem foi dado?
no versículo 14, quando diz aqui, ó, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, ó, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, foi justamente, meu irmão, no estabelecimento do reino, entendeu? Que o Império Romano ali, entendeu? Que foi escolhido por Deus, usado por Deus para vir em justiça sobre as nuvens contra Israel, onde os pactos ali, a lei de Moisés deixou de existir de uma vez para sempre, e o pacto da graça de uma vez para sempre foi estabelecido, começando na cruz e teve por completo no ano 70, onde o reino de Deus foi estabelecido. Então, veja que o reino dos homens, o reino da Babilônia, dos Medos e Persas, o reino aqui da Grécia, tudo isso aqui, todo esse império passou. E agora nós estamos vivendo debaixo do reino de Cristo. O reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Entendeu? Então isso aqui é muito claro. Não é um reino físico, é um reino espiritual. Entendeu? Então todos esses reinos passaram. O reino babilônico, dos Medos e Pérsia, da Grécia, entendeu? Do Império Romano, tudo passou. E agora nós estamos nesse reino que é eterno. É para sempre, de geração em geração. Então, veja que é muito claro quando Jesus diz aqui, ó, olha o que Jesus fala, meu irmão. Olha o que Jesus fala. Veja, Lucas 21, versículo 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação, a sua destruição. Esse mesmo exército aqui era se referindo ao quarto animal ali, que foi mostrado a Daniel na Babilônia. Então, veja que contra fatos não há argumento. Então, o reino de Deus foi estabelecido ali em meio àquela perseguição do Império Romano, entendeu? Que veio contra Israel, contra os judeus, aquela guerra entre judeus e romanos, que terminou com um rio de sangue, onde muitos judeus foram mortos, entendeu? Então, isso aqui não se aplica aos nossos dias. Então, quando o Império Romano pisou ali, entrou em Jerusalém, né, em Judá, destruiu ali onde o templo foi destruído, entendeu? Onde o templo ali foi destruído ali pelo Império Romano. Ali estava acontecendo ali o juízo de Deus contra Israel. Então não tem nada a ver eu trazer isso para os nossos dias. Esse exército aqui falado por Jesus, ó, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Aí, ó, o versículo 24 diz assim, ó, cairão a fio de espada, olha, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Qual foi os gentios que pisaram Jerusalém, que entrou em Jerusalém e pisou? Quem foi? Justamente o Império Romano, liderado pelo general Tito. Veja o que diz Apocalipse, capítulo de número 11. Veja. Vamos ler aqui novamente Lucas capítulo 21, versículo de número 24. Cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Vamos ver Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário, o templo. Isso foi mostrado a João em revelação. Está entendendo ali quando ele estava na ilha de Patmos? Aí ele diz aqui, ó. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior, o santuário do santuário e não meças. Veja, versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses
calcarão aos pés a cidade santa, ou seja, pisarão, né, a cidade santa. 42 meses aqui, tá entendendo? Aqui se refere a 1260 dias que Daniel falou lá em Daniel 9, 27, para se cumprir. Entendeu? Então esses 42 meses aqui que os gentios iriam pisar a cidade santa, que a cidade santa é o quê? É realmente o lugar onde existia o santuário, o templo de Deus. Então, se esses 42 meses aqui equivale a 1260 dias lá que Daniel falou em Daniel 9, 27. Então, observe, meu irmão, como é claro isso aqui. É muito claro. Então, foi justamente esse exército que Jesus falou aqui em Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes, eram eles que iam ver, não é nós, não está falando conosco hoje do século 21, nem do século 22, nem do século 23, não, doutor. Ó, quando, porém, virdes Jerusalém, não é o Brasil, não é a Espanha, não é a Alemanha, a Argentina, não é a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, não é os Estados Unidos, Jerusalém, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada, ou seja, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Veja que é muito claro isso aqui, ó. Aí ele continua, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e o que estiverem nos campos, não entre nela. Se fosse para a destruição geral do mundo cosmo, do planeta Cosmo, né, do mundo global, o que adiantaria fugir para os montes? Ia resolver o quê? Se a terra ia ser destruída. Aí ele continua, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Então o juízo de Deus foi o dia da vingança do Senhor contra aquela nação, para se cumprir tudo que está escrito. Aí ele continua, ó, ai das que estiverem grávidas, as mulheres grávidas daqueles dias, não é as mulheres grávidas dos dias de hoje não, doutor. Não tem nada a ver. Ó, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição, que é a grande tribulação, na terra G, não é o mundo cosmo, aqui é terra G, mundo habitado, território, nação, Israel, a terra prometida que os judeus receberam quando saíram do Egito, quando ainda não eram nem nação, eles tinham a promessa de receber a nova, a terra que manava leite e mel. Então, a terra que manava leite e mel era Jerusalém, a terra prometida. Então aqui é G, veja, vamos lá. Ó, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? O povo de Daniel, o povo dos judeus, aquele povo ali, a geração contemporânea de Jesus. Aí ele continua, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Eu li aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, que João não me disse ali, vamos ler novamente, eu quero terminar aqui, vamos ler novamente Apocalipse, voltando para Apocalipse, capítulo 11, olha aqui, ó, olha o que está escrito, que foi revelado a João também, veja, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meça, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Olha, a cidade santa, qual era a cidade que era conhecida como a cidade santa? Jerusalém. Então esses 42 meses é equivalente a 1260 dias, que Daniel falou lá em Daniel 9, 27. Então, observe, se a vinda do Filho do Homem ainda fosse acontecer, cadê o general Tito? Porque o general Tito não existe mais. O contexto aqui de Lucas 21, versículo 20, estava falando da queda do templo, justamente na segunda parousia, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que trouxe ali dissolução, devastação total, destruição total. Então, e isso aconteceu ali no primeiro século, no ano 70,
há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, mas o sistema religioso manipulador e enganador vive trazendo hoje para os dias de hoje. Os futuristas vivem como o Peter Pan espiritual, entendeu? Vivem como ali Biafra, lembra de Biafra? Voar, voar, subir, subir, tá entendendo? Eles querem subir, eles querem ir de nuvem para o céu, de óculos, de roupa, de tudo. Não, a eternidade é a morada do Espírito. Entendeu? Não tem nada a ver. Nasceu, vai ter que morrer um dia. Então, a pergunta é, se isso ainda vai acontecer, entendeu? Então, cadê o exército do Império Romano? Cadê esse exército liderado pelo general Tito? Entendeu? Cadê, entendeu? Ali, aquela geração ali do século I, que não existe mais. Então, cadê o Império Romano também, que não existe mais? O Império Romano teve o seu fim no ano 476, teve fim no ano 476 depois de Cristo, no século III, quando o último imperador conhecido como Rômulo Augusto foi destituído do cargo. Então, meu irmão, isso aqui não se aplica na nossa vida. Não se aplica. Cadê o general Tito? Cadê o exército do Império Romano? Então, esse exército falado por Jesus em Lucas, Lucas capítulo 21, versículo 20, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada, ou seja, em outras traduções é cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, a sua destruição. Se isso ainda vai acontecer, que não tem nada a ver aqui de Emmanuel Macron, entendeu? Não tem nada a ver para os exércitos dessas nações hoje do século I, ou seja, do século XXI, ali estava falando do Império Romano, entendeu? Então, se isso ainda vai acontecer, cadê o general Tito? Cadê o Império Romano? E cadê aquela geração ali, a geração do século I? Não existe, meu irmão. Tá vendo como é claro, meu irmão? Então, é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão também, Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.